É um prazer nós estarmos novamente na igreja. Não que nós deixamos de ser igreja, mas estar congregando é mais gostoso, é melhor. Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Colossenses, no capítulo 1. Nós leremos do versículo 13 até o versículo 23. Colossenses, capítulo 1, versículo 13 até o 23. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento das vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Vamos fechar nossos olhos por um instante. Vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Pai, mais uma vez nós estamos clamando ao Senhor, porque sabemos que o Senhor é um Deus presente em nossas vidas. Sabemos que o Senhor nos auxilia, que o Senhor nos ajuda, que o Senhor está conosco em todos os momentos, Pai. E nesta noite, ó Deus, pedimos que o Senhor abra os nossos corações, que o Espírito, ó Deus, esteja abrindo nossos corações e as nossas mentes para que possamos compreender aquilo que o Senhor deixou para nós escrito através da sua palavra. Que possamos compreender e colocar em prática, Pai, os seus ensinamentos, aquilo que o Senhor deixou para que nós vivêssemos, ó Deus, conforme a tua vontade. Nos ensine, ó Deus, através da tua palavra, a te servir melhor, a compreender, Senhor, o que o Senhor quer de nós em todos os dias que nós estivermos aqui, ó Pai. Usa as nossas vidas e abençoa a igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Este texto do apóstolo Paulo, escrito pelo apóstolo Paulo lá por volta de 60, 62 depois de Cristo, quando Paulo escreve essa carta aos irmãos de Colossenses, Paulo provavelmente estava preso em Roma, e ele descobre, sabe que algumas coisas estão acontecendo, é informado a Paulo que algumas coisas estão acontecendo na igreja. E geralmente as cartas de Paulo, quando nós vemos as cartas de Paulo, quando ele se dirige à igreja, geralmente ele vai combater alguma coisa. E o que se percebe é que Paulo combate muito naquela época chamava-se heresias, nós chamamos hoje de heresias. Eram heresias ou falsos ensinamentos que estavam ocorrendo na igreja. Este foi um dos grandes problemas enfrentados pela igreja primitiva, os falsos ensinos, a mistura, o sincretismo religioso, né? A mistura religiosa, o judaísmo, a filosofia grega, tudo isso junto com o cristianismo uma religião nova, separada do judaísmo. Então isso vem causando transtorno, e Paulo
fica sabendo de todos os problemas que têm ocorrido, desses falsos mestres, desses falsos ensinamentos. Então Paulo resolve e escreve a carta aos nossos irmãos de Corinto. E esse livro ele pode ser dividido em duas partes. A primeira parte vem a parte doutrinária, que vai do capítulo 1, do 1 até o 2, capítulo 2, versos 23, que Paulo enfatiza a importância singular de Cristo, justamente para combater as heresias. E a segunda parte, isso de uma forma geral, um panorama, lógico, resumido deste livro, a segunda parte é a parte prática, que contém diversas orientações e exortações para que o povo fuja dessa prática da heresia. Também Paulo dava ênfase a essa igreja, dava ênfase à filosofia humana, isto é, a especulações vazias da parte da revelação divina. Por isso que Paulo escreve para eles. Continha também elementos próprios do judaísmo, como a circuncisão, tradições rabínicas, regulamentos sobre alimentos, observância do sábado e de festividades religiosas, adoração a anjos, como seus intermediários, a fim de que Deus, o Altíssimo, fosse conservado, incontaminado, de um contato com o universo. Para a filosofia grega, a alma, o nosso corpo, ela era uma prisão para a alma. No entendimento grego, a alma habitava o corpo, então ele era uma prisão. Todos esses ensinamentos estavam ocorrendo e eles iam contrário aos ensinamentos da palavra de Deus. Tudo isso estava ocorrendo, então Paulo resolve escrever, e escreve essa carta abençoada que serve para nós e se encaixa muito bem nos nossos dias hoje, na igreja contemporânea. E Paulo diz assim, versículo 13: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado. No versículo 14: a quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. É interessante quando Paulo diz isso, quando Paulo afirma isso e faz essa afirmação, nos nossos dias hoje, trazendo para hoje, por exemplo, há uma palavra que nós não ouvimos mais quase se falar. Há uma coisa que parece que não existe mais, que é a existência do mal. É como se o diabo não existisse mais, é como se o mal não fosse operante, como se o mal não agisse no mundo, como se o mal não existisse. É como se o reino de trevas, o reino perverso, não existisse mais, tivesse acabado. Mas não é verdade. Nós sabemos que não é verdade. O mal ainda opera, o mal ainda age, o mal ainda é existente na Terra. Nós sabemos disso. Mas, infelizmente, as doutrinas ensinadas hoje, as palavras ensinadas hoje tentam excluir a existência do mal e tentam trazer fugiu a palavra, tenta trazer o bem-estar, tenta mostrar somente o bom e fecha os nossos olhos para a existência do mal. Fecha os nossos olhos para a existência da perversidade que ainda reina. E Paulo está dizendo ali, porque ele nos resgatou, está enfatizando o ministério de Jesus, está enfatizando Jesus, está mostrando Jesus. O apóstolo Paulo apresenta um conceito esquecido na nossa existência hoje. Eles têm alguns nomes, eu até escrevi aqui alguns nomes. A serpente, príncipe das trevas, Satanás, pai da mentira, enganador, assassino, dragão, antiga serpente. Todos esses são adjetivos de Satanás. Nós sabemos de quem trouxe o pecado, de quem apresentou o pecado. E ele ainda é existente, ele ainda está. E hoje em dia nós não falamos mais quase disso. Não há mais palavras, parece que, sobre isso, sobre a existência do mal. O mal, ele existe sim. O mal, ele opera sim. O pecado está aí. Nós vemos nos nossos dias a dias. Quantas coisas perversas estão acontecendo, porque influência da onde? No mal, a existência do mal. Quando nós lemos a narrativa de Gênesis, essa narrativa ela descreve um momento triste na história, onde o homem deixa o seu estado de justo, santo, em plena comunhão com Deus e torna-se separado. Houve uma separação entre o homem e Deus. E essa separação, ela traz morte, ela traz desgraça, ela traz impureza, ela traz maldição, ela traz depravação em todos os sentidos, e o homem se torna o ser mais vil presente em toda a terra.
O pecado, ele nos afastou de Deus e houve a separação entre a criatura e o Criador. O homem é expulso do Éden, ou seja, ele é expulso da presença de Deus. Quando Deus tira o homem do Éden, Deus o tira da sua própria presença, como se Deus tirasse a sua presença. Ele não tem mais aquela comunhão primária, aquela comunhão que eles tinham antigamente com Deus. Não existem mais, porque ele rompeu o pacto que eles tinham com o Senhor. O Senhor disse: não coma. Ele foi e comeu, ele rompeu o pacto que tinha feito com o Senhor. Então ele é expulso, e com isso entra a morte, com isso entra as dores, com isso entra o sofrimento, com isso a humanidade inteira torna-se maldita e entra a desgraça no mundo. O mal reina. O homem é condenado a viver pelo seu próprio suor e morrer, e a mulher aumenta suas dores de parto, morrerá da mesma forma. A maldição é decretada a todos os homens e ninguém poderá escapar. O homem se fez maldito. Quando o homem come, quando o homem e a mulher comem do fruto proibido, com conhecimento, o Senhor disse: se vocês comerem, certamente morrerá. Aqui está uma coisa que ninguém vai escapar da morte. Ninguém escapa da morte. Seja rico, seja pobre, seja cristão, seja espírita, seja da Umbanda, seja de qualquer religião que você for, seja de qual classe social você esteja, ninguém escapará da morte. Uma sentença que o Senhor deixou para todo homem e toda mulher vai passar por isso. Deus decreta a maldição, mas Ele também apresenta a graça. Ele nos transporta do reino para o reino do seu Filho amado. Podemos ver então a manifestação da narrativa de quando o homem se esconde da presença de Deus por estar nu. Aqui nós vemos também. Interessante quando nós olhamos essa narrativa. Quando o homem, Deus chega no paraíso, chega no jardim do Éden, e o homem está nu, ele se esconde. Ele e a mulher se escondem de Deus, e Deus os chama e eles falam que não apareceram porque eles estavam nus. Eles olharam para si mesmos e viram a sua própria nudez. A Bíblia nos diz, a palavra de Deus nos diz que Deus pega pele de animais e faz roupas e os traja. Primeiro apontamento de Cristo, um dos primeiros apontamentos que apontava para Cristo, sempre precisou ser derramado. Algum animal foi morto para que aquela pele fosse tirada, e quando Deus traz aquela pele e coloca o homem, veste, ele cobre o pecado dos homens. O primeiro apontamento de que o pecado só pode ser coberto pelo derramamento de sangue, e só pode ser coberto por Deus, só pode ser coberto por Ele. Ali nós vemos a manifestação da graça de Deus, a cobertura do pecado pelo sacrifício. Deus quebra as correntes, as amarras que aprisiona no império das trevas e conduz o homem para o reino da luz, o reino de seu Filho amado, pois o homem, por seus próprios esforços, força e inteligência, jamais conseguirá se libertar. Por isso é que se faz um libertador, por isso que Jesus teve que vir. Por meio do seu Filho Jesus Cristo, nós somos transportados para o reino de seu Filho, em que temos a redenção. Nossos pecados são perdoados. Antes nós éramos passíveis de culpa, hoje não mais. Nós somos perdoados, nós somos redimidos, nós somos justificados, nós temos a comunhão restaurada com Deus por meio de seu Filho Jesus Cristo. Foram tiradas as vedas dos nossos olhos, então nós podemos enxergar. Foram tirados os tampões dos nossos ouvidos, então nós podemos ouvi-lo. Foram tiradas as correntes e a amarra que nos prendiam, então nós podemos nos achegar a Deus, porque é Ele que nos libertou e é Ele que nos restaurou. Amém. Glória. E Ele aqui nos transporta para esse reino. Antes vivíamos no reino das trevas, hoje vivemos no reino do Filho da luz, de Jesus Cristo. No versículo 15 diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridade, todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que tudo
nele tem a supremacia. Paulo está enfatizando a grandeza de Jesus Cristo. Paulo está mostrando Jesus Cristo para aquele povo por causa daquele sincretismo, por causa daquela mistura. Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, ele é Deus na terra. Ele está em Deus e Deus está nele. Ele é 100% homem, a humanidade de Cristo, mas ele, ao mesmo tempo que ele é 100% homem, ele também é 100% Deus. Quem o conhece, conhece o próprio Deus. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Jesus é a expressão exata de Deus. Para conhecermos a Deus, nós temos que olhar para Jesus. E quando olhamos para Jesus e enxergamos Jesus, nós vemos a Deus e conhecemos a Deus. Alguém me disse, se não me engano foi Felipe, disse, nos apresenta ao Pai. E ele diz assim, você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo, quem me vê o Pai. Como você pode me dizer, mostra-me o Pai? Jesus é a exata expressão. Outra coisa que Paulo enfatiza, é na questão da criação, mostrando que ele estava na criação. Ele era o Verbo. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, ele era Deus. Ele estava no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito, nada do que existe, teria sido feito. João 1:3. Ele é o primogênito da criação. Começou com Jesus e vai terminar com ele. Tudo que foi criado no céu, debaixo do céu, no mar, os astros, tudo foi criado por ele, para ele. Ele é absoluto. Tudo foi criado, as galáxias, as estrelas, toda a dimensão do universo, tudo foi obra da sua criação. Não somente ele é o autor de todas as coisas criadas, pois todas as coisas foram criadas para ele. Se nós olharmos Apocalipse 5, nós vamos ver lá que muda-se a ênfase. Jesus, o Cordeiro, levanta-se como leão. E daí nós vamos ver que ele é o único que tem autoridade para pegar o livro da mão daquele que está sentado no trono. Inclusive lá enfatiza que tem um anjo forte que diz, e quando João começa a chorar, que não há um silêncio no céu e na terra, ninguém pode olhar para aquele livro, nem abrir aquele livro. Mas Jesus, alguém diz assim para João, não chores, eis que está aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Tudo foi feito para ele, tudo foi feito por ele, para que ele se levantasse, para que ele restaurasse toda a ordem criada. Aqui cai o evolucionismo, aqui cai a teoria de Darwin, teoria não comprovada, teoria ensinada erradamente nos colégios, nas faculdades, em muitos lugares. Hoje nem a ciência admite mais essa teoria, já entende ela como uma teoria fracassada, fora de sintonia com a verdade. E nós vemos aqui que ele é a supremacia da criação, ele é o Criador, foi ele quem criou todas as coisas, e ele não depende da criação, a criação depende de Deus, mas Deus não depende, ele é independente, ele é um ser que nunca foi criado, diferente do que ensinavam naquela época, né? E ainda hoje, até algumas religiões ensinam filosofias erradas, dizendo que Jesus, como o Espiritismo, por exemplo, que afirma que Jesus é um espírito evoluído, é um ser evoluído, por isso que ele é diferente, ou algumas igrejas que chegam a ensinar que ele é diferente porque ele foi o primeiro ser criado por Deus. Ele não foi o ser criado, ele sempre existiu. Ele é Deus, ele sempre foi Deus. Deus sempre esteve nele e ele sempre esteve em Deus. Foi combatendo essas heresias, foi combatendo essas falsos ensinamentos que Paulo descreve. Pois para ele todas as coisas são criadas. Ainda seja a glória para todos sempre. Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Nós somos a sua igreja. Nós somos o seu povo, seus escolhidos. Nós estamos nele e ele está em nós. Por isso que a igreja não deve temer, não há por que haver temor no meio do povo de Deus. Não vivemos mais por medo, mas por esperança de encontrarmos com o Senhor, o nosso Criador, que nos deu vida, que nos transportou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho.
Jesus. A morte, antes vista como uma maldição para nós cristãos, a morte é boa. A morte é uma coisa que assusta, e assusta muito. Mas até ontem, conversando lá em casa com o Gustavo e Silvânia, estava nós falando sobre a morte. Eu disse: Deus é tão bom e tudo que Ele faz é soberano, absolutamente perfeito, que após o homem pecar, Ele tira o homem do paraíso, do jardim do Éden, e joga para fora, para que ele não comesse do fruto da vida. E se ele comesse do fruto da vida, ele viveria eternamente. E se o homem vivesse eternamente, ele viveria eternamente em estado de pecado. E o nosso pecado, ele vai até um ponto. Ele vai até a morte. Quando todo ser morre, a partir daquele momento não há mais pecado. Ele não morre, ele não consegue pecar depois da morte. Não há mais pecado após a morte. O seu pecado vai até ali. Ali foi uma barreira, foi um muro criado. Então a morte, que era a maldição, agora para nós cristãos, nós que fomos transportados do reino, do meio do império das trevas para o reino da luz, a morte se torna para nós uma graça. Aonde o nosso estado de morte, os pecados se encerram ali e nós podemos nos achegar a Deus. Nós podemos nos achegar a Cristo. É lógico que para alguns será sofrimento eterno, mas para o povo de Deus será glória eterna. Amém. Já estou acabando, irmãos. Do 19 ao 22. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse a plenitude, e por meio dele fossem consideradas todas as coisas, tanto que estão no céu quanto que estão na terra, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês eram separados de Deus em suas mentes e eram inimigos por causa do seu mau procedimento. Agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante de Deus santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação. Desde o início da criação, o plano maravilhoso de Deus é que tudo fosse para Cristo, Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Começamos com um homem pelo qual o pecado foi inserido no mundo, e por um só homem o pecado é tirado. E nós, visto que por meio desse homem também, esse homem que também ressuscitou, nós também ressuscitaremos e nos encontraremos com ele e viveremos um estado de graça, um estado de glória, um estado de paz, um estado onde nós dependeremos dele 100%, estaremos em sua presença. Ele é o mediador entre os homens e Deus. Nele a sua igreja é reconciliada a Deus. A igreja vive novamente a comunhão com ele, e tanto na terra quanto no céu. A restauração estabelecida pela sua morte na cruz, Jesus conquista para si, através do seu sangue derramado pela sua igreja, e a torna santa perante Deus. Antes separados de Deus, agora reconciliados com Ele. E podemos então ser apresentados sem culpas, pois não há mais dívida a ser paga. A dívida da qual nenhum homem seria capaz de pagar foi paga pelo próprio Senhor. Nós somos apresentados reconciliados com Ele. Através de Jesus Cristo nós somos reconciliados. Nós somos transformados, nós somos restaurados, nós somos santificados e somos apresentados a Deus como inculpáveis. Não há mais culpa, não há dívida mais para se pagar, pois Cristo já pagou por nós. Ele é o nosso mediador, e percebemos aqui como é enfatizado que Cristo é o mediador e não há outro. Não há ensinamentos como de anjos, não santos como se pregam por aí, não é uma evolução espiritual que se leva, não. O único intermediário que nós temos é Cristo. Cristo nos une a Deus, Cristo nos apresenta a Deus, Cristo pagou a nossa culpa, Cristo tornou a igreja santa, e essa igreja pode se achegar a Deus porque ela está no estado de santidade. Versículo 23: desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da presença do Evangelho, e vocês ouviram o que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Continuem alicerçados na fé, praticantes no Evangelho,
aguardando o dia em que seremos levados na presença do Senhor. Paulo traz aqui um conforto. Paulo traz a esperança. Apresenta Cristo como sendo o Deus eterno, o poderoso, aquele que criou, o verbo da criação. Todas as coisas subsistem nele, todas as coisas acontecem de acordo com a sua vontade, todas as coisas ocorrem conforme os seus desígnios. E daí ele vem dizendo para nós, para que nós permaneçamos alicerçados, firmes na fé, sem se afastar da esperança do Evangelho, praticantes da fé, firmes na fé e praticantes do Evangelho. Tudo que nós estamos passando hoje, e às vezes dá até uma angústia de ver algumas notícias e algumas coisas que se passam nas redes sociais, nas mídias, nas grandes mídias, como que cristãos estão perdendo as estribeiras, né? Sendo arrogantes uns com os outros, ofendendo uns aos outros. Qualquer coisinha que acontece é a volta de Jesus. Lógico que Jesus está voltando, está breve. Cada dia que se passa, a gente tem o conhecimento de que tudo está se cumprindo de acordo com a vontade de Deus, tudo está ocorrendo de acordo com os seus desígnios, de acordo com os seus desejos, né, e as suas intenções, o que Deus deixou revelado aqui na palavra de Deus. Mas o que se vê é um desespero, um povo sem esperança, e às vezes isso chega a atingir até mesmo os cristãos, entrando em depressão e ansiedade, porque olham e não vê esperança, mas a esperança está bem aqui, é o Senhor. Quando nós olhamos, tem aquela música que nós cantamos algumas vezes, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. É porque Cristo vive que nós temos esperança, é porque Ele morreu por nós que nós temos esperança, de que mesmo que a morte chegue para nós, nós estaremos com Ele. É por isso que nós temos que permanecer firmes na fé, alicerçados, firmes na esperança do Evangelho, vivendo a palavra de Deus, vivendo a sua vontade, sabendo que um dia isso vai findar, que um dia vai acabar. Se formos levados pelo vírus, a morte não é mais uma maldição, mas um meio de graça. Nós estaremos com Ele. Se morrermos daqui 200 anos, estaremos com Ele. Se for daqui 500 anos, estaremos com Ele. Se morrermos hoje, estaremos com Ele. E essa é a esperança do cristão. E é isso que o cristão deve entender, que é o único em qual nós devemos colocar a nossa esperança é em Cristo Jesus. Amém. Porque Deus achou que assim deveria ser. Deus o exaltou para que todos nós estivéssemos ligados a Ele. Amém. E através de Jesus Cristo nós voltássemos a Deus. Então não perdamos as nossas esperanças. Não vamos se desesperar, não é corona que vai nos afastar de Deus. Não é peste negra, não é terremotos, não é choro e granizo de fogo, seja o que vier, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós que somos chamados pelo Senhor, nós que fomos escolhidos pelo Senhor, nós que fomos selados pelo Senhor, nós temos um lugar garantido, que é junto com Ele. E um dia teremos que estar lá com Ele. Amém? Amém. Deus nos abençoe. Vamos fechar nossos olhos mais uma vez. Vamos falar com o Senhor. Pai querido, Pai amado, mais uma vez oramos ao Senhor e clamamos que o Senhor tenha misericórdia, Pai, do seu santo. Pai, de poder nós ouvimos a Tua palavra, Deus, e sabemos que tudo ocorre de acordo com os Teus desígnios, Deus, e que o Senhor não está ausente, ó Deus, aqui no mundo, ó Pai, mas tudo está presente, nenhuma folha cai de uma árvore se não for a Sua vontade, nada acontece se não for, Senhor, segundo o Seu desejo, ó Pai, sabendo que todas as coisas acontecem de acordo com o que o Senhor planejou, o que o Senhor deixou, ó Deus, para acontecer. Amém. Ó Deus, pedimos que o Teu Espírito, ó Pai, esteja fortalecendo o povo de Deus, para que nós permanecemos, ó Deus, firmes na fé, ó Pai, alicerçados, ó Deus, no Teu Evangelho, na Tua Palavra, olhando para a cruz, olhando para Cristo, ó Deus, e tendo a esperança, Pai, de que um dia tudo isso que acontece irá acabar e nós estaremos com o Senhor para sempre. Amém. Fortalece a Tua igreja, fortalece o Teu povo, traz paz ao coração, traz paz à mente do Teu povo, ó Deus, para que possamos sempre estar com os nossos olhos fitados na Tua cruz. Amém. E, Senhor, fitados do Senhor, pois Tu és o nosso Deus. Usa-nos, ó Deus, e abençoa a Tua igreja, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, hoje e sempre.
Amém. Amém. Queridos irmãos, quando você lê a palavra de Deus, você é fortalecido, você medita, você ouve. Por isso é importante estar na casa de Deus. Uma coisa que o inimigo vai lutar muito, e isso ele fez na igreja primitiva, é que o povo de Deus não vem à casa dele. Se você não vem, você não será abençoado, orientado e aconselhado pelo Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Quando eu olho para a fornalha, para concluir e terminar, Sadraque, Mesaque e Abednego é colocado naquela fornalha e aquecida 7 vezes mais. Uma morte definida, uma morte pronta. Ali, sem dúvida, uma vida exterminada. Acabou. Um tirano diabólico, dando cabo à vida desses 3 servos de Deus. Ali, a morte chegou. Para eles, para Nabucodonosor, para o império da Babilônia, até mesmo para Sadraque, Mesaque e Abednego, com toda a fé deles, tinha encerrado a vida, com certeza. Mas quando tudo está acabando, nosso Deus entra em cena. Quando você acha que não há saída, então Deus tem a saída. Amém. E ele disse de uma forma cruel: aquece 7 vezes mais. E aconteceu que apareceu Jesus. É que a mensagem nesta noite está falando. Aparece Jesus em cena. Mas ele aparece no teu coração, no meu coração. Ele aparece em nossa vida. Amém, igreja? Para dizer: estou contigo. Não temas. Não há morte agora. Não há morte. Porque eu tenho a vida. E eles olharam de 4 homens, não 3. Ele lacrou o império da Babilônia. Ele fechou a boca de Nabucodonosor. Ele pôs um fim naquela quintura toda, aquela chama infernal. E ali os homens saem vivos. Amém, irmãos? Oramos em pé. Jesus está vivo. Não há chamas de ansiedade ou crise de ansiedade que vai matar alguém. Não há vírus, não há Covid-19 que vai matar alguém. Se Cristo está no meio dessa chama terrível, Ele está contigo, então Ele te dá vida. Amém, irmãos? Amém. Não há crise nenhuma também, porque se Ele está agindo no teu coração, há prosperidade também. Tudo é mentira do diabo. É o que Jesus falou na mensagem dessa noite, pelo nosso irmão. Amém, irmãos? Se Ele está conosco, grandioso eu sou. Eu sou o Senhor. Amém, irmãos? Deus de poder, grandioso, eu sou o que sou. Quem viu a vós outros? Disse ele a Moisés. Ele é o Senhor. Que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, e as ricas obras consoladoras do Pai, do Filho e do Espírito Santo, repouse sobre vós, a igreja de Cristo, santificando, avivando, trazendo uma palavra de ânimo para o nosso coração. Ó Espírito Santo, reacende, reaviva nossos corações. Ó Deus, que nosso coração esteja cheio da tua glória, majestade do Senhor. Venha com teu orvalho sustentar nossa caminhada cristã. Unge nossas vidas, as famílias, abençoa, Senhor, os enlutados, tenha misericórdia daqueles que perderam o ente querido, abençoe poderosamente, unge com o teu poder e glória, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, e conduz o teu povo em pasto verdejante, água de descanso. Amém.
em Cristo. Amém. Deus abençoe.